Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Estamos dando aí o arranque da nossa temporada 2021, o Agropapo completando agora neste ano 6 anos ininterruptamente no ar pela AltV, a TV da internet. E nesta edição nós vamos tratar aí dos desafios aí para uma pecuária cada vez mais sustentável aí, no agronegócio brasileiro, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o coordenador aí no Brasil, executivo no Brasil, da National Wildlife Federation, o Francisco Beduque Neto. Francisco, satisfação contar contigo aqui no Agropapo, meu caro. Ô, Ronaldo, satisfação é minha de estar aqui contigo. É um prazer estar aqui conversando contigo, com todos que nos acompanham. Muito bem, meu caro. Bom, para a gente começar, eu queria que você desse um brevíssimo perfil aí de quem que é a NWF, né? E também de como é que você chegou aí ao posto aí de executivo principal aí da, vamos chamar, da entidade, da instituição aqui no Brasil. Vamos lá. A NWF, a National Wildlife Federation, ela é uma organização não governamental que tem sede nos Estados Unidos, em Washington, e que completou ontem, para nossa felicidade, ontem, no dia 3 de fevereiro, ela completou 85 anos, né? É uma das mais antigas do mundo. Ela foi fundada em 1936 pelo presidente Franklin Roosevelt, para, inicialmente, tomar conta dos parques nacionais dos Estados Unidos. Então, é debaixo do guarda-chuva da NWF que se faz a gestão de todos os parques nacionais, áreas de reserva e tal, nos Estados Unidos. Muito bem. Quando começam as discussões sobre... no começo se falava, né, em aquecimento global, depois hoje a gente já fala em mudanças climáticas, mas os impactos disso globalmente e tal. A NWF, que tinha um time, e já tinha desde essa época um time de expert muito grande, ela começa a participar, então, dessas discussões com o intuito de levar o seu conhecimento, né, levar a sua experiência, a sua expertise para outros fóruns de discussão fora dos Estados Unidos, né? Então, já desde a década de 90, ela trabalha em parceria com outras organizações aqui no Brasil. E, mais recentemente, ela, pela própria necessidade de trabalho, né, do trabalho que a gente desenvolve com a cadeia da pecuária no Brasil, ela começa a estruturar uma equipe aqui no Brasil, né? Hoje somos 4 especialistas trabalhando aqui no Brasil, e eu faço parte junto desse time. Eu sou engenheiro agrônomo, aí a gente tem designer, tem zootecnista, tem um engenheiro florestal. Então, a gente tem uma equipe grande trabalhando aqui no Brasil para ajudar a pecuária nacional. E como é que surgiu, vamos dizer assim, justamente esse link ou esse laço aí para se trabalhar junto com a cadeia produtiva da pecuária aqui no Brasil? Como é que surgiu isso? Qual foi o, vamos dizer assim, o rastilho de pólvora nessa questão? Muito bem. A NWF, como eu disse, é uma organização não governamental. Ela tem o foco na conservação ambiental, mas ela entende perfeitamente que há de se conciliar dentro dessa conservação o uso sustentável do solo. Tá? Então, quando a gente vai tratar, no caso brasileiro, e especificamente no bioma Amazônia, de mudança de uso de solo, quer dizer, quando eu promovo o desmatamento da floresta, né, nós estamos falando de pecuária. As coisas estão umbilicalmente ligadas, né? Eu não estou necessariamente culpando um pelo outro, ou seja, eu não estou dizendo que a pecuária é culpada pelo desmatamento, mas o fato é que, onde há desmatamento, eu tenho uma atividade de pecuária depois. Ponto passivo. Muito bem. Como é que eu faço
para tornar essa pecuária mais sustentável, né, e menos vinculada a problemas, a questões socioambientais. Então, esse é o nosso papel, sentar junto com todos os atores da cadeia, né, produtores, frigoríficos, outras organizações não governamentais, varejo, compradores internacionais, vamos colocar todo mundo na mesma mesa e vamos, olha, existe uma demanda do lado de cá, como é que eu posso fazer para atender do lado de lá e vice-versa, né? Então, nosso trabalho está muito focado nisso. E existem experiências da NWF com essa abordagem em outros países, grandes produtores de carne, por exemplo? Vamos pegar entre aspas, um concorrente brasileiro mesmo, como, por exemplo, a Austrália. Há um trabalho lá nesse sentido? Então, vamos lá. A NWF, e obrigado por ter perguntado, porque eu havia me esquecido de citar isso. A NWF ela tem trabalho em diversos países. E principalmente onde a gente tem essas questões de mudança de uso de solo, como eu te disse. Então, a gente tem sim trabalho com cacau na costa oriental da África, tem trabalho com óleo de palma na Indonésia, com outras cadeias produtivas aqui na própria América do Sul, mas em outros países do bioma Amazônia. E mesmo na América do Sul, por exemplo, a gente vai começar ainda esse ano um trabalho com produtores, pecuaristas, frigoríficos e tal, essa cadeia no Chaco paraguaio. Tá? Por que a gente não trabalha especificamente no teu exemplo, né, na Austrália? Porque a Austrália ela não tem este impacto de mudança de uso do solo lá. O que se ocupa com pecuária lá é a mesma coisa que se ocupava já há anos atrás e não há esse impacto lá de eu tirar uma floresta para colocar uma pecuária. Então, e na Europa, nosso nos trabalho Estados Unidos, ele está centrado nesse sentido, Francisco? Há algum trabalho nos Estados Unidos? A gente tem muito trabalho para a conservação ambiental lá, mas em relativo a outras questões, né, vinculado a outras questões ambientais. Mas, por exemplo, a gente tem um trabalho muito forte tanto na conservação de biomas marinhos, que são muito importantes no sul da Flórida, por exemplo, como na conservação de espécies como o próprio bisão americano, né? Na Europa, nós temos um trabalho muito grande do lado de lá, na outra ponta da cadeia produtiva, né? Porque eles são grandes consumidores, né? Então, no caso do mercado europeu e mesmo no mercado chinês, que também hoje é um grande consumidor nosso, tanto de grãos quanto de carnes em forma geral e especificamente na carne bovina, você tem que fazer uma via de mão dupla entre esse mercado consumidor e o mercado produtor brasileiro, né? Então, levar informação daqui para lá e trazer de lá para cá aquilo que é a demanda daquele consumidor. Então, e aí eu casar aqui como é que eu faço para o mercado nacional continuar crescendo, continuar se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, atender as demandas desse consumidor, porque senão eu vou ter um desequilíbrio de balança, né? Se eu começar a produzir muito mais do que estou sendo consumido, a tendência é um achatamento de preços e eu tenho uma queda de renda do produtor brasileiro, ou seja, eu torno o negócio dele inviável. Uhum. Agora, até pegando, obviamente, toda a sua experiência aí dentro do setor do agro, agora fazendo um recorte específico aí para a pecuária, justamente por que você observa que a atividade da bovinocultura acaba sendo, vamos dizer assim, a maior vidraça em relação a essas questões relacionadas ao desmatamento ilegal? Como é que você observa isso? Até pegando a percepção assim da comunidade internacional, como é que você vê isso? Muito bem. A questão central, ela não é relativa à pecuária em si, mas é, como eu disse, relativa à mudança de uso de solo.
Ou seja, onde eu tinha uma floresta, eu não tenho mais uma floresta. Onde eu estava acumulando carbono, eu passo a emitir carbono. Isso é um problema em questões climáticas. E ele se torna um problema maior ainda quando a remoção, esse desmatamento, ele é feito de forma ilegal. Aí isso fica muito ruim. E como é que isso se vincula à pecuária? Justamente porque é claro e notório que quem ocupa essa área posteriormente é a pecuária. Quantos por cento da pecuária, da produção nacional de pecuária, está nessas áreas de desmatamento ilegal e tal? Não sabemos. E esse é o grande nó da questão. A gente é grande, é pequeno e tal. Nós fazemos uma ideia, né, de que diante do tamanho do rebanho nacional, é uma porção muito pequena que está vinculada a isso. Mas quanto? Onde? Cadê essa parcela? Ninguém sabe. Como a gente não sabe, eu não tenho como separar isso para o consumidor. Né? O consumidor não tem... E aí o que ele faz? Ele simplesmente, olha, não vou comprar. Uhum. Não compro. Então, começar a fazer essa distinção é importante, né? E é também, da mesma forma, importante eu ter um sistema que permita com que esse produtor que está dentro da ilegalidade, que ele volte à legalidade, né? Porque eu quero ele dentro do mercado. Eu preciso de mais fornecedores, porque a demanda é grande. Eu preciso de mais gente fornecendo, mas eu preciso de gente fornecendo que esteja produzindo dentro da lei, que esteja cumprindo, principalmente na questão ambiental, cumprindo com todo o Código Florestal e não fazendo as coisas de uma forma atropelada, né? Uhum. Agora, certamente esse desafio, assim, vamos chamar de compliance ambiental, de uso do solo, é um desafio hercúleo, enorme, né? O que você elenca como prioridade para tentar, vamos dizer assim, diminuir isso e, vamos dizer assim, reconvidar essa atividade legal ao universo legal da coisa? Vamos lá. Como eu disse, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu sempre fui muito ligado em mercado, né? Então, se a gente olhar o mercado brasileiro hoje, é o que a gente chama de seller's market, é o mercado do vendedor. Então, o vendedor está com a faca e o queijo na mão dele. Ou seja, quem produz, né, o produtor brasileiro e o frigorífico brasileiro, eles estão com a faca e o queijo na mão. Então, este momento de seller's market é uma grande oportunidade para o mercado brasileiro promover essas mudanças. E que mudanças são essas? Algumas competem à própria cadeia, algumas competem ao governo federal, mas também é necessário com que os produtores, ou a cadeia de uma forma geral, pressione o governo para isso. Vamos a alguns exemplos. Completa implementação do Código Florestal. Cara, é só o primeiro passo, né? Tem uma série, tem um número grande de produtores que vai precisar fazer algum tipo de regularização, né? O famoso PRA, Programa de Regularização Ambiental. Eles vão precisar. Tem essas regras hoje em dia? Não em todos os estados. Não são todos os estados que têm essa regra. Não são todos os estados que já fizeram a análise do CAR e vão indicar para os seus produtores onde e como ele deve fazer essa regularização. Então, essa parte do governo do estado precisa ser feita. Do seu lado, a cadeia precisa também começar a promover a rastreabilidade dentro da cadeia. Eu preciso começar a olhar a cadeia como completo e não apenas aquele produtor que tem relação com o frigorífico, que é o chamado fornecedor direto do frigorífico. Então, eu preciso começar a olhar para trás da cadeia, basicamente, quem faz recria, quem faz cria, quem está no upstream da cadeia, quem está acima. E eu preciso também dar transparência a esses resultados.
sabe? Não adianta mais a cadeia vir dizer, o Brasil preserva 61, 65, 62%. Tá, ok, beleza. Isso a gente já sabe. Quanto é que você preserva? Quanto é que o produtor deste bife preservou? Quanto é que o produtor do bezerro que originou este bife preserva? Ele está dentro da lei ou não está dentro da lei? Ele cumpre com o seu papel ou não cumpre? Então, essa é a questão. Eu preciso partir da informação macro para micro, a nível de propriedade. E veja bem uma coisa, importante salientar, nós estamos falando de propriedade rural, nós não estamos falando do produtor rural. O consumidor ele quer saber da propriedade e do bem-estar animal, de questões sociais, por exemplo, esse produtor ele está ou não vinculado a trabalho análogo a escravo, e por aí vai. Então, a gente precisa começar a ter esse nível de informação, divulgar essa informação, né, e mostrar progresso. Eu acho que, então, são esses três pontos. Rastreabilidade, transparência e progresso. Esses são os três pontos essenciais das tarefas que os produtores rurais aí têm que fazer. Uhum. E como é que tem sido, vamos dizer assim, a absorção da segmento primário aí, dos pecuaristas, em relação a essas propostas ou essas iniciativas da NWF? O que a gente tem, vamos dizer assim, de um primeiro passo aí dentro até dessa receita aí que você colocou? Muito bem. É uma abordagem que é muito interessante, pois... bom, primeira coisa, a gente faz essa abordagem via frigorífico. Então, nós temos parceria com alguns frigoríficos aqui no Brasil, que se dispõem a ser nossos parceiros, e via esses frigoríficos eu começo a acessar os produtores que são fornecedores dele, depois os produtores que fornecem para esses fornecedores e assim por diante. O primeiro impacto, né, com o produtor rural é sempre aquele, pomba, ONG, o que esses caras querem e tal. Foi e por aí isso que eu te perguntei um negócio muito... eu imaginei. E é assim, é natural, né? As pessoas não têm ideia do que é uma ONG, do que eles fazem, do que a gente faz e como é que a gente trabalha. E aí tem um negócio que eu chamo que é o pulo do gato da NWF. O time da NWF é um time de técnicos brasileiros e que conhecem do campo. Então, quem vai falar com o produtor rural lá, não sou só eu, é óbvio, mas são, como eu disse, agrônomos, zootecnistas, engenheiros florestais, são pessoas que podem falar com o produtor no mesmo nível dele e falar do negócio dele. Então, como é que o negócio dele se encaixa nessa cadeia. Não é jogar pedra no produtor e dizer, olha, você derrubou uma árvore na beira do rio. Não, peraí. O seu negócio, para se encaixar nessa cadeia de produção, ele precisa cumprir com tais tarefas. Né? Ou seja, ele precisa ser sustentável. O que é ser sustentável? Primeira coisa, eu preciso ser economicamente viável. Né? Mas eu preciso ser socialmente justo e ambientalmente correto. Então, ter esses três pilares em equilíbrio no negócio do produtor também é importante. Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem para o produtor, considerando o negócio dele dentro de uma cadeia de valor, eles entendem e aceitam. E olha, como é que eu posso, então, me encaixar nessa cadeia? E aí a gente entra com todo um trabalho de parceria, orientação com esse produtor rural, e tenho tido uma aceitação muito boa, graças a Deus. Bacana. E a gente fazendo um recorte rápido aí em questão de comunicação, de imagem e tudo, como é que você vê? É possível de alguma maneira, porque esse é um trabalho aí de décadas, vamos dizer assim, a ser feito, a ser desenvolvido e tudo mais, mas nesse entretempo, quem já está dentro da lei, assim, vamos dizer assim, precisa continuar tocando o seu negócio e tudo mais. Como é possível, de alguma maneira, separar, vamos dizer assim, a parte do todo, a parte que, vamos dizer assim, que está fora do jogo jurídico, de quem está cumprindo com todos os requisitos? O que eu quero dizer, no fundo, é o seguinte, que uma parte acaba manchando toda a cadeia, né?
O que, no fundo, é injustificável, né? É uma injustiça nisso. Mercadologicamente, como você até apontou, que você é um cara de mercado, é possível separar isso em termos de imagem, reputação, para quem faz direito não acabar sofrendo porque fez errado? Vamos lá. Eu diria que é necessário. Mas deixa só eu fazer uma colocação antes para ti. Se eu pegar uma colherzinha de café de iodo e jogar numa jarra d'água, a imagem da jarra d'água inteirinha está contaminada. Então, do ponto de vista do consumidor, dado que ele não consegue separar onde é que está a gota de iodo, onde é que está toda a água, né? Do ponto de vista dele, ele tem que colocar algum tipo de critério para poder fazer essa compra. Eu não vou comprar essa jarra d'água, eu quero comprar outra jarra d'água. Eu não vou comprar essa carne, eu quero comprar uma carne onde eu não tenha risco nenhum. E, por outro lado, há uma questão de corresponsabilidade dentro da cadeia, né? Então, não é só eu dentro do meu mundinho, mas eu começar a olhar a cadeia como um todo. Colocados esses dois pontos, eu diria para você que esse é o grande nó da questão. Como é que eu começo a separar? Como é que eu começo a olhar a cadeia, até para entender, porque às vezes, eu já vivi isso a campo, às vezes você tem um produtor que ele não necessariamente ele fez errado porque estava mal intencionado. Às vezes porque estava mal orientado, porque não tinha orientação, por uma série de razões. Tá? Então, aí que entra também o papel do Estado que a gente comentou anteriormente. Se eu tenho o PRA ativo, funcionando e tal, ou seja, a regularização ambiental está funcionando naquele estado, esse é o papel do governo estadual, aquele produtor ele vai poder seguir na cadeia fornecendo, mesmo que ele esteja em processo de regularização. Então, ele não vai prejudicar o seu vizinho que está fazendo correto, como ele também vai continuar seguindo na cadeia. Então, começar a identificar esses pontos, né, que eu digo, são esses produtores que têm algum problema, e orientá-los na resolução desse problema é o grande nó da questão. E é aí que a NWF tem feito um trabalho muito grande em parceria junto com os frigoríficos aqui no Brasil, para desenvolver tecnologia, né, adaptada não, mas específica para o caso brasileiro, onde o frigorífico possa começar a identificar quem são esses produtores e orientar esses produtores. Os sistemas que os frigoríficos têm hoje em dia só conseguem olhar o direto. Eu preciso olhar a cadeia como um todo. Perfeito, Francisco. A gente está caminhando aqui para o desfecho da nossa boa conversa. Eu queria te fazer uma última pergunta. Justamente você já meio que deu um gancho aí, en passant, nessa tua última resposta, mas a gente sabe que o comércio internacional, não só o agrícola, enfim, é um jogo de xadrez, né? E em termos de regras, de percepções, reputação, né, e tudo. E aí eu queria pegar um ponto de vista teu. É possível, qual seria, vamos dizer assim, uma certa régua para poder se diferenciar, vamos dizer assim, questões técnicas que são justificáveis diante de argumentos científicos e tudo mais, de medidas que, de repente, são usadas como subterfúgios protecionistas e não tem qualquer razão? Como fazer essa equivalência, por exemplo, entre um produtor de gado lá da Irlanda e um produtor de carne aqui do Mato Grosso, sabe? Como é que fazer isso dentro de um contexto aí de comércio? Essa é uma boa pergunta. E aí é uma pergunta que a gente tem que fazer para quem está lá comprando. Qual é que é o critério dele como comprador? Se eu quero vender para ele, eu tenho que entender o critério dele. Sabe? Dizer se é justificável ou não
é do ponto de vista dele, não é do meu. Então, não faz muito sentido eu querer ficar discutindo isso é certo, não é certo, isso é... Tá, é uma questão de opinião. Você quer continuar vendendo para ele? Atenda o que ele quer. É uma regra de mercado muito básica. Eu não vendo aquilo que eu quero vender, mas eu vendo aquilo que o outro quer comprar. Então, o mercado é assim que funciona, quer a gente goste ou não, né, quer você concorde ou não, o mercado funciona assim. Então, e é muito importante a gente lembrar de outra coisa, não existe vácuo de mercado. Se eu não atender a demanda de um consumidor, num mercado extremamente competitivo, como é o mercado da carne e do couro, né, que é outro produto que a gente precisa lembrar que está envolvido nessa cadeia, se eu não atender, vem alguém e atende. Vem alguém e olha, está aqui. E, no fundo, não importa muito se ele não tem uma floresta amazônica para conservar, se ele não tem... Ele está atendendo a demanda do consumidor e é aí que é o que o bicho pega. Então, volta aquela questão nossa, né? Como é que eu faço a rastreabilidade do transparência para eu poder responder para esse consumidor, está aqui, ó, eu fiz isso, 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 o ano que vem esse item aqui eu vou melhorar e vou atingir tal status. Né? É isso que o consumidor ele não quer perfeição, mas ele quer progresso. Se hoje eu fiz 60, amanhã eu tenho que fazer 70, depois 80. Então, e responder as questões do consumidor. E aproveitar esse momento, né, de que a gente está ganhando dinheiro, está no seller's market, para poder realmente investir nesse progresso na pecuária brasileira. Sim. Justamente o setor produtivo mudar um pouco a perspectiva dele do produtor da concorrência, mas, na verdade, prestar atenção no que o consumidor quer, né? Não é o que o produtor de outros lugares está falando, mas sim, na verdade, é dar ouvidos ao que o consumidor está dizendo, né? Bom, Francisco, já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, deixar o espaço aberto para você quiser deixar algum contato da NWF para nossa audiência e para quem quiser mais informações. Bom, eu que agradeço, Ronaldo. Foi um prazerzaço, passou realmente muito rápido. A gente está à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é beduskif@nwf.org. Pode me procurar nas mídias sociais aí que vai me achar, LinkedIn, a gente está sempre lá. Então, por favor, sintam-se à vontade. A gente está aqui para trabalhar pela cadeia da pecuária brasileira. Muito bem. O assunto é vasto, a gente poderia fazer outros tantos programas aqui para tratar desse assunto. Tendo novidades, é só voltar. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Duquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.